Meu convidado de hoje é gaúcho, um entusiasta do fogo, que usa na cozinha das mais diversas formas e um especialista em carnes. Mas ele também adora preparar ostras lula e até opções vegetarianas, sempre com o toque do fogo, que virou uma de suas marcas, assim como a charcutaria. Ele piscou e seu restaurante, o Charco, de atmosfera intimista, vai completar 6 anos. Um dos chefes mais aplaudidos de sua geração, Tuca Mesomo está no Se Meu Inconsciente Falasse de hoje. Este podcast é um oferecimento do Resposta, a maior plataforma de pesquisa e experiência do cliente e CRM do Brasil. É utilizada pelas melhores marcas e gestores que acreditam em dados e na fidelização por meio de experiências. Com tablets, QR Codes e outras ferramentas, a empresa orienta gestores de restaurantes a focar exatamente onde é necessário. Quer saber se sua equipe é atenciosa e rápida, se o menu está agradando? Essa é a ferramenta que você precisa experimentar. Aproveite QR Code /cupom Experiência30 e tenha 30 dias grátis. Tuca, você já fez análise? Ou faz análise? Já fiz TCC. Análise nunca fiz. Você consegue definir o que te dá prazer nesse meio que você trabalha? Se é a casa cheia, é surpreender os clientes, é ver o cliente voltando? O que é o seu barato aqui nesse negócio? Como cozinheiro, o que nos move é o serviço, né? É a gente proporcionar o prazer, o entretenimento para o outro e sacrificar um pouco o nosso, né? Acho que isso é um lugar bem delicado, é um lugar que a gente conversa bastante sobre, né? No meio, os colegas e tal, o quão duro é a nossa profissão, mas que no fim do dia isso nos dá muita satisfação, assim, fim de semana, trabalhar de noite, trabalhar até de madrugada, abrir mão dos sábados, dos domingos, dos momentos em família, mas proporcionar esse entretenimento para as outras pessoas, né? Se tem alguém se divertindo, precisa ter alguém trabalhando, né? Então, acho que gastronomia fala muito sobre isso, trabalhar em restaurante fala muito sobre isso. E esses sacrifícios são duros, mas quando acaba o dia, você sai do restaurante e vê o quão felizes as pessoas estavam, quando elas te chamam, sorriem, te agradecem e falam, pô, você me proporcionou uma noite especial com a minha família, com a esposa, com o marido, com os meus pais, um aniversário. Olha, é para isso que eu trabalho em restaurante. E além dos horários, além desses momentos que geralmente são momentos de lazer de todo mundo, você acha que você está sacrificando mais coisas? Isso que nos faz cozinheiro é sacrificar exatamente, na maioria do tempo, sacrificar nosso bem-estar em prol do outro, em prol do nosso cliente, em prol do público. Acho que é uma carreira muito altruísta, um pouco ingrata, né? Mas muito altruísta e sacrifica a vida pessoal, sacrifica momentos em família, sacrifica, ver o meu irmão pequeno crescendo, meu irmão mais novo, não vi ele crescendo, vejo ele uma vez por ano, uma vez a cada 2 anos, então de repente um moleque já é maior do que eu, vi ele nascendo, de repente ele já tem 1,80 m, então são muitos sacrifícios, realmente. Relacionamentos, amizades, você quer estar com as pessoas que você gosta, e às vezes é um WhatsApp por semana, e aí, tá tudo bem? Tá tudo bem, então vambora, quando der a gente sai, quando der a gente se vê. E sim, além do tempo, muitas relações, muitas experiências que a gente poderia estar vivendo também, mas que, falo por mim, não são maiores do que a experiência que eu vivo. Né? Acho que eu escolho estar todos os dias, escolho viver isso todos os dias. Encher opção, sempre tem opção. Lógico, você pode estruturar uma equipe e falar, só trabalho horário comercial, só vou trabalhar de dia, só vou cuidar da gestão e da parte criativa, mas para ser um bom cozinheiro, acho que a gente tem que gostar de estar, mais do que de não estar. Então, assim, me diverte mais estar no meu restaurante no sábado à noite do que estar numa festa, do que estar num bar, do que estar, não sei, num momento de lazer. Eu me divirto mais aqui dentro. Então, é uma escolha prática, né? Poderia estar fora, mas não, escolho estar aqui. Tem gente desse meio que eu já vi que ele sai daqui, mas ele fica vendo as câmeras. É lógico. É o seu caso? Isso é lógico, isso é... Segunda-feira, o restaurante fechado, acorda 8, 9 da manhã, a primeira coisa, olhar as câmeras, olhar se os pedidos estão chegando, se o pessoal já chegou para trabalhar, se está tudo fluindo bem. Todo dia, não tem como. Faturamento também você fica checando? Isso eu checo só no final do serviço. No final do serviço, e aí como foi, qual foi o ticket médio e tal. Tem gente que vai acompanhando no sistema, né?
Mas, não, fico mais tranquilo. Durante o serviço pô, galera, como é que tá a experiência? Pô, aquela mesa ali eu vi que tá um pouco mais silenciosa, não tá interagindo tanto, vamos focar ali. Então, acho que o equilíbrio de faturamento e satisfação do cliente são os dois assuntos que eu levanto todo dia no briefing. Assim, antes de abrir o serviço, galera, vamos falar sobre ontem, tivemos um ticket bom, como foi a satisfação do cliente? Todo mundo feliz, elogiaram, reclamaram, teve demora, quais foram os pontos, assim, porque só um dos dois não mantém a coisa de pé. Você tem uma visão muito preocupada com essa questão de dados. Tem a Saliva, que é uma empresa que você ajudou a fundar justamente para estruturar a gestão de restaurantes. Como é que você vê essa sua geração em relação a dados? De outras gerações talvez fossem muito mais pelo feeling, pela intuição. Você vê uma mudança de mentalidade nesse meio? A gente vê jovens chefes, jovens empresários entrando nessa, investindo, começando seus negócios. Acho isso sensacional. Acho que só de sonho a gente não vive. E um restaurante com problemas financeiros também gera uma carga de estresse muito grande, carregando dívida, tendo que resolver, tendo que parcelar, e isso vai atrapalhar totalmente o processo criativo, vai atrapalhar a gestão de pessoas. Então, eu tive esse estímulo desde muito cedo com meu pai. Meu pai trabalha com gestão de empresas, gestão de pessoas, então ele sempre me trouxe livros, sempre me estimulou a estudar isso, né? Então, acho que era meio natural que qualquer coisa que eu escolhesse trabalhar, um dia eu ia empreender. Um dia eu ia achar um jeito de ter meu negócio. E aconteceu muito cedo, né? Abri meu primeiro restaurante com 27 anos. Acho que foi bem rápido, assim. Mas desde que eu entrei na gastronomia eu já sabia. Um dia eu vou abrir o meu. Não sei como, não sei o que vai ser, não sei o que eu vou servir, mas um dia eu vou ter o meu. Um dia eu vou saber o que vai ser e vou fazer acontecer. Então, acho que é um movimento. A gente, sendo chefe e sendo dono do negócio, tem uma cobrança muito grande também, porque você não tem para quem pedir ajuda, você não tem para quem recorrer, você não tem para quem pedir férias, nem para quem pedir um aumento. Ou você faz ou você não faz. E nem quem culpar também. Nem né? quem culpar, né? A gente sente isso na pele, assim. E é cobrança de todos os lados, né? É cobrança da equipe, é cobrança do cliente, é cobrança dos fornecedores, é cobrança do mercado, é cobrança da crítica, é cobrança por inovação, por trazer novidade, por estar sempre ativo, e é cobrança para viajar, é cobrança para fazer um evento. Então, a gente acaba achando as pessoas com quem dividir esse fardo, né? Pessoas de confiança, pessoas que vão estar do teu lado ali, seja sócio, seja pessoas da tua equipe, mas eu vejo essa geração muito forte, né? A gente está em São Paulo sendo muito representado por chefes jovens e isso me deixa muito feliz. Assim, a gente tem nossos ídolos, né? Quando eu entrei na gastronomia já tinha uma série de chefes que se tornaram amigos e que respeitam o meu trabalho, que abriram as portas e falaram, pô, um chefe jovem chegando no mercado e passando uma mensagem super legal, vamos junto, vamos se apoiar. E tem uma outra geração que também veio com tudo, assim, cara, veio trazendo conceito, trazendo experiência, inovando, mudando o mercado. Então, acho muito bonito ver em São Paulo que essas duas gerações, elas somam, elas não disputam lugar, elas não brigam entre si, mas elas somam. Todo mundo chama, apoia, vamos cozinhar junto, vamos fazer evento, pô, se precisar de um fornecedor, precisar de uma ajuda, fala comigo e tal. Então, é um momento bem, bem bonito, bem interessante. E como é que você lida com essas cobranças? Você falou 27 anos, uma porção de funcionários, saber que essas pessoas, por exemplo, muitas delas com certeza dependem daquilo para sobreviver. Como é que você lida com essa pressão? Hoje eu tô com 33, né? Então esses 6 anos de dono de restaurante me ensinaram muita coisa, me trouxeram uma maturidade assim, profissional bem importante e não me tiro o sono. Eu sou um cara muito calmo, muito tranquilo. Acho que busco, assim, achei as ferramentas para me ajudar com isso, né? Um tempo de terapia, descobri no budismo, na meditação, na leitura, na busca pelo autodesenvolvimento, né? Na busca pelo autoconhecimento. Encontrei muitas formas de lidar com isso, né? De lidar com ansiedade, de lidar com essas cobranças, de lidar com as pequenas derrotas, né? Então, acho que a cobrança ela não acaba. Não tem um dia que você sente assim, pô, hoje eu entreguei, posso dormir tranquilo, entreguei tudo que eu tinha que entregar. Esse dia não chega. Todo dia. O interessante é que
cada serviço que a gente abre, cada cliente que senta, o nosso trabalho começa do zero. Não interessa o meu currículo, não interessa tudo que eu fiz antes, os restaurantes que eu passei, o tanto que eu estudei, o tanto que eu pesquisei, e nada disso interessa. Para aquela pessoa que sentou ali, o meu trabalho começa do zero. E vai começar do zero cada vez que ela vier aqui. Então eu tenho uma chance de mostrar tudo que eu posso fazer, porque se eu falhar com aquela pessoa que veio comer no meu restaurante, nada do que eu fiz importa, né? Para ela o meu trabalho não valeu, não é suficiente, então é interessante lidar com isso, mas acho que inteligência emocional é uma coisa muito importante que precisa ser desenvolvida, precisa ser falada, né? Eu trago isso para minha equipe sempre, assim, cara, vamos lidar com essa ansiedade quando a gente tem evento, menu novo, menu especial, fica todo mundo tenso e tal. E saber que a gente tá onde a gente está por algum motivo, não foi a gente que buscou, não foi a gente que criou a exposição que a gente tem, né? O mercado nos trouxe até aqui, os clientes nos trouxeram até aqui e as coisas acontecem de forma natural, fluem de forma natural. Então essas cobranças botar o pé no chão, ficar em silêncio, refletir sobre o que eu posso fazer, como é que eu melhoro. Quando bate a ansiedade, meditação, no meio do dia, 5 minutinhos, 10 minutinhos, acalma, entende o pênalti, entende o que você pode fazer, quais são os caminhos, toma a decisão, segue e mantém a cabeça tranquila, mas foram muitos anos aí de... E quando começou esse processo de meditação? Começou na época que eu estava no Nino, na época que eu estava com muitas coisas acontecendo, eu era super jovem. Você participou um pouco da criação do Grupo Nino, né? Antes de virar Aleph Nino. Sim, eu entrei na inauguração do Nino, do primeiro restaurante, depois a gente teve Pepino, Damarino, Salumeria, Julieta, enfim, vários projetos. E eu cuidei muito da gestão ali, os fluxos de produção, de equipe, né? Cuidei muito da gestão da cozinha, mas eu era muito jovem, então assim, sofria muito com esse lado emocional, sofria muito com a cobrança. Chegou um momento que a gente atendia 700 pessoas por dia, e aí se um cliente saía insatisfeito, era o caos, eu não sabia lidar com isso, ficava mal, e isso começa a refletir no corpo, começa a refletir nos próximos dias. Então ali comecei a buscar assim, putz, como é que eu vou neutralizar um pouco isso, como é que eu vou organizar um pouco isso, ter o meu momento de silêncio, meu momento de descanso, equilibrar o lazer, atividade física, alimentação, sono, organizar um pouco minha vida para não ficar no restaurante 16 horas por dia, todos os dias, e não ter mais nada do lado de fora, né? E para mim a meditação foi um remédio, assim, foi um remédio, foi uma forma de organizar meus pensamentos, de acalmar um pouco a energia, voltar para onde eu tenho que estar, né? E olhar as coisas com clareza. Isso vinculado a uma aproximação com o budismo, é isso? Isso. Ao estudo do budismo, tem um livro que eu sou fã, que eu uso no meu briefing aqui, né, várias frases desse livro, que é o Dhammapada, que é um dos livros do budismo, né? São ensinamentos do Buda que foram escritos depois de séculos. E é isso, contato com o templo, né? Às vezes eu tiro fim de semana para ir para o templo fazer meditação, fim de semana em silêncio, né? Tem o retiro do Zulai, que eu sou apaixonado pelo Zulai, que aqui, uma hora daqui, Cotia, bem pertinho. Então, às vezes tirar um dia, tirar um fim de semana, ir para lá, meditar, ficar em silêncio, contato com a natureza, né? Fugir um pouco da loucura de São Paulo, que não só a loucura que mas a energia, a frequência da cidade que te puxa. Você não percebe, né? Quando você faz meses que você não tira uma folga, que você não vai pra praia, que você não vê a natureza, não sente a natureza, não vê tua família, não descansa. Então, eu busco para, eventualmente, quando eu me sinto um pouco assim, pô, tô sobrecarregando, tá ficando demais. Para um pouco, sai um pouco da cidade, tira um descanso, tira 2, 3 dias, para conseguir pelo menos voltar e sobreviver aqui nessa loucura, né? E quais são essas pequenas derrotas que você falou? Nossa vida é feita de pequenas vitórias e derrotas, né? Todos os dias. Às vezes a gente quer fazer uma coisa, mas não consegue, não está pronto, ou não dá tempo. E a gente se cobra muito, né? A gente se cobra muito. Mas, não sei, eu vibro minhas vitórias, sempre vibrei minhas vitórias com muito êxtase, sempre comemorei, assim, energia lá em cima, mas quando alguma coisa não acontecia do jeito que eu planejava, eu sentia com a mesma intensidade o oposto.
né, uma decepção comigo mesmo, de que eu não fui capaz, de que eu não consegui, então... Você citou agora o caso, por exemplo, de um cliente que vem aqui que veio pela primeira vez, não gostou, isso é uma pequena derrota para você? Isso pode ser uma pequena derrota, mas a gente analisa friamente, né, sem o emocional, se foi... O cliente não gostou por uma questão técnica, o cliente não gostou por uma questão de gosto pessoal, não gostou porque a expectativa dele era diferente. Então, assim, eu já tive cliente que veio aqui e reclamou porque a gente não tem pizza. Mas só uma olhada no Google ele ia saber que não tem pizza. Só uma olhada no Instagram ele ia saber, não é lá que eu vou comer pizza, né? Mas foi, inclusive, nessa mesa, um grupo, e um cara falou, pô, mas eu queria comer pizza, pô. Vocês têm massa aí, vocês fazem pão, vocês têm tomate, vocês têm queijo, por que vocês não podem usar pizza pra mim? Por que não é um restaurante pra isso? Né? E não lidar com a expectativa do cliente, cada cliente é diferente, então isso a gente já faz uma análise mais fria, mais técnica para não machucar a gente, né? Mas em 2021 eu abri um restaurante, um grande projeto que eu dediquei toda a minha alma, toda a minha vida e que durou um ano e que eu tive que fechar, então... O Naya. Eu abri o Charco, a gente teve uma reação muito rápida e muito bacana do público, da vizinhança, da crítica dos colegas, de todo mundo. E foi muito especial, assim, quando a gente abriu o Charco e me senti muito confiante. E aí no Naya, botei todo o meu carinho, toda a minha alma mesmo, assim, cada detalhe em tudo que a gente fazia, na busca por ingrediente. A gente viajava 3 vezes por semana para buscar produto que não chegava aqui em São Paulo. Então a gente quis mexer um pouco na cadeia de fornecimento, mostrar para o público produtos que existem no Brasil que a gente não faz ideia. Quando a gente está comendo frutos do mar importado, congelado, vindo de outros países, causando um monte de questões socioambientais. Puta, a gente tem o nosso litoral a 40 minutos de São Paulo. Vamos olhar o que tem aqui, vamos valorizar isso, né? Os pequenos produtores. E depois de um ano o restaurante só sobreviveu, só pagou a conta, só ficou no 0 a 0. Enquanto aqui estava sentindo minha falta, precisava voltar para o Charco, precisava dar mais atenção aqui. Mas naquele momento eu achei que eu estava pronto para expandir, para abrir uma segunda marca, que eu já era o empresário que eu imaginava que eu era, que eu já tinha essa capacidade de formar equipes, de treinar, de formar lideranças. E aí um momento de Como é que foi tomar essa decisão? Foi muito duro, assim, porque a gente estava ali com uns 9 meses de casa, bateu um pouco, assim... Poxa, é diferente do que eu imaginava, ter o segundo restaurante. Conversei com amigos que têm mais de um restaurante, né? E caras que eu admiro, assim, cara, como é que se toca 2, 3 marcas diferentes, com cardápios diferentes, com estruturas de negócio diferentes. E ali, quando eu senti que eu não estava preparado, que eu ainda não era esse cara, senti, poxa, eu preciso dar um passo atrás, me estruturar mais, aprender mais, estudar mais, para um dia chegar lá. Né? Esses caras não fizeram isso assim, não fizeram de bobeira, eles fizeram com muita dedicação, com muito trabalho, né? Então vou dar um passo atrás, vou organizar isso daqui e vamos transformar o investimento que a gente fez em alguma coisa que realmente cumpra o propósito que era no começo, né? Que empreender não é só sobre fazer dinheiro, não é só sobre fazer negócio, não é só... Empreender é gerar emprego, movimentar o mercado, fazer a economia circular, é fazer o cliente vir, é criar uma proposta, criar uma mensagem, é mostrar, enfim, falar sobre hábitos alimentares, falar sobre cultura, apoiar os pequenos produtores, apoiar os fornecedores. Então, o papel do empreendedor é muito importante, né, na sociedade, na nossa pequena comunidade. Então, esse é o primeiro propósito. E se o meu restaurante não estava conseguindo cumprir isso, de gerar emprego, desenvolver as pessoas, fazer o cara que entra como ajudante, se tornar cozinheiro, se tornar subchefe, um dia ser chefe, um dia pensar em ter o próprio negócio. Puta, se o meu negócio não vai cumprir esses requisitos, também não vai funcionar. Também eu não tenho relevância no mercado e na sociedade, né? Qual que vai ser o meu papel? Então dá um passo atrás, transforma o negócio, chama outro chefe. Mais 9 meses, assim, você poderia ter esperado também. Aí esperei mais 3, e aí quando a gente fez um ano, levantei a mão e falei, cara, vamos transformar isso daqui. O investimento já está feito, os equipamentos, a mobília, tudo, vamos transformar, vamos trazer outra coisa, reformar, chamar outro chefe, vamos testar. O importante é dar certo, né? Seja comigo ou não. Virou Ping Yang, né? Virou Ping Yang. A Saliva, que é uma empresa que você ajudou a formar, é sócia, depois agora ele está andando sozinho e virou um sucesso, né? Virou um sucesso. Como é que é para você ver esse sucesso? Para mim é uma alegria, porque o propósito inicial era esse, era estimular a gastronomia, estimular as pessoas a saírem de casa, estimular as pessoas a jantarem fora e
ter um contato com a cultura através da comida. E a gente convidou um cara espetacular para fazer esse projeto, um cara que tem uma bagagem incrível, que morou na Tailândia, que fala tailandês, cara que respira essa cultura. Adora pimenta. E trazer isso para São Paulo, onde o público já sentia falta, né? Poxa, não tem um tailandês foda, um tailandês que realmente seja incrível. O cara movimentou o mercado, assim, o cara trouxe uma novidade, trouxe uma experiência, trouxe uma imersão numa cultura que a gente tem pouco contato. Então, é de uma alegria muito grande, né? E o Maurício agora, tá conseguindo dar os passos dele, tá conseguindo cuidar da casa e manter o sucesso que ele tá tendo. Isso para mim é de muito orgulho, assim. O primeiro momento, lógico, que é duro, que é como se você terminasse um relacionamento, uma coisa que você vive todos os dias, que você ama, que você tem paixão, que você se dedica, e aí vai chegar um dia que você nunca mais vai ter contato com aquilo, com aquela marca que você criou, né? E por uma decisão sua, né? Que por você uma decisão sua. resolveu dar Você um fala, fim. poxa, mas eu amo isso daqui, eu ainda tô apaixonado, mas a partir de tal dia eu nunca mais vou te ver, nunca mais vou conviver com você. Então esse momento é duro, esse momento foi um momento de muita introspecção, foi um momento de muita reflexão, mas que era importante. Eu soube separar o lado emocional do lado racional e tomar a decisão, e acho que tomei a melhor decisão possível. Guardei o aquário do Naya, né, com o sonho de um dia retomar esse projeto, com os aprendizados que eu tive, né, fortalecer. Então tá tudo guardadinho, uma hora a gente vai voltar a falar sobre ele. Paixão tem um quê de racional, né? De ficar apaixonado, a gente às vezes acha que não consegue viver sem. O Charco já tá chegando 6 anos, né? Como é que a paixão continua a vir amor? Como é que sua relação emocional com esse negócio? Paixão é fogo, né? Paixão é fogo, paixão é muito mais impulsivo, é muito mais emocional, você quer fazer, você dedica, faz tudo e tal. Mas a paixão é um pouco delicada, a paixão pode acabar, de repente, né? De uma hora para outra a paixão não existe mais. O Charco já virou um amor, o Charco nasceu sendo um filho, na verdade, né? Eu sinto pelo Charco um amor incondicional, assim, um amor que independente do que aconteça, vai ser Charco. Tatuei no braço, assim, o símbolo do Charco antes do Charco abrir. Que eu já sabia, era um filho nascendo, era um amor, porque o Charco conta muito a minha história, né? O Charco já teve prato com o nome da minha avó, o Charco já teve receitas que me lembram minha mãe, que me lembram meu pai, que me lembram meus irmãos, que lembram um momento em família. E quando eu trago isso, às vezes coisas muito simples, assim, que eu trago para a mesa e o cliente se encanta e fala, pô, você me fez lembrar da minha avó. Poxa, isso para mim é tão emocionante, sabe? Isso para mim é tão bonito, porque me traz essas lembranças também. E então, assim, é um amor incondicional, né? É uma paixão que permanece acesa quando a gente cria um menu novo, cria um cardápio novo, aí você reacende aquela paixão, né? Aí você quer mostrar, você tá com aquela euforia de novidade, trazendo, sei lá, uma carta nova de bebida, mas o que mantém isso tudo é amor incondicional, isso é indiscutível. Volta e meia reacende essa paixão, é isso? Tem que reacender essa paixão, porque senão você acaba caindo numa monotonia, né? Você acaba caindo numa rotina, o tempo passa, você não percebe, quando você vê, você está só fazendo as mesmas coisas todo dia, replicando, sua cabeça nem está mais tão ali dentro, você acaba só flutuando no negócio e deixando o tempo passar. Então, de vez em quando, tem que dar uma revirada em tudo, pegar a equipe, cara, bagunçar tudo e falar, vamos fazer alguma coisa, vamos fazer alguma coisa. A gente não pode estacionar. O público está feliz, está todo mundo gostando, mas e a gente? A gente vai ficar replicando isso aqui durante quanto tempo? Até a gente encher o saco e não aguentar mais, vocês não aguentarem mais trabalhar aqui e saírem para ir para outro lugar e aprender outras coisas? Não. Vamos manter isso aceso, todo mundo estudando, ajudando no processo criativo, trazendo ideia, discutindo, para manter, né? O Charco representa o que na sua trajetória? O Charco acho que representa tudo que eu busquei na carreira, assim, que principalmente era conquistar o respeito das pessoas que eu admiro, né? Respeito do mercado, respeito dos chefes, dos colegas. Sempre quis ser conhecido como um grande cozinheiro. Isso para mim sempre foi importante. E representa toda a minha história, assim. Eu vejo uma expressão artística no Charco que eu não sabia que eu poderia expressar, né, algum dia. Achava que era minha profissão, era meu trabalho, mas quando eu consegui trazer questões pessoais, o Charco se tornou uma extensão minha. Acho que em cada detalhe
no ambiente, na música. Eu poderia morar aqui dentro tranquilamente. Quem vem no Charco enxerga o Tuca totalmente. Enxerga muito mais eu como pessoa do que só o meu trabalho, né? O que eu cozinharia no fim de semana para os meus pais. Acho que aqui se tornou uma relação muito mais íntima com o público do que o que eu fiz durante toda a minha carreira. Quando você ia, por exemplo, no Nino, no Dalvidito, como é que era essa sensação de ir trabalhar no restaurante dos outros e no seu? Aqui, por incrível que pareça, eu sinto menos pressão do que eu sentia antes, né? Eu tive cargos de liderança desde muito cedo, lá no Sul, logo que eu cheguei aqui em São Paulo também. Eu fui subchefe do Alex com 22 anos, eu era uma criança, né? Hoje, olhando para trás, eu acho que eu não estava preparado, mas se alguém achou que eu estava, eu aceitei e eu encarei. E eu senti uma cobrança muito maior por estar representando alguém, né? Tá, trabalhando em prol de algo que alguém criou. Senti essa cobrança muito maior do que eu sinto hoje. Hoje eu sei que tudo é responsabilidade minha, qualquer questão com uma equipe, com algum funcionário, com qualquer coisa que saia do script, que saia do padrão, eu sei que é responsabilidade minha. Então existe a cobrança, né, para tentar ser melhor sempre, tentar evoluir sempre, mas a tranquilidade de que, poxa, se aconteceu assim foi porque eu decidi ou foi porque eu permiti e eu posso melhorar, né? Se algo não está indo bem, eu sei que eu posso me dedicar nisso e melhorar, então existe uma tranquilidade, né? Sabendo que todo resultado vai recair sobre mim, seja um resultado bom ou um resultado ruim, né? Isso vai definir que horas eu acordo, que horas eu saio para trabalhar, até que horas eu fico no restaurante e até que horas eu chego em casa, né? Então, acho que eu tenho essa clareza hoje de que o quanto eu posso fazer, o quanto eu quero fazer, né? E é isso. Emocionalmente falando, como é que é o trabalho do chefe? Eu acho que o chefe sente muita satisfação. Acho que os chefes hoje representam muita coisa. O chefe se tornou uma figura capaz de mudar os hábitos das pessoas, capaz de ajudar as pessoas, capaz de melhorar um pouco, ainda um pouco, em questões sociais, socioambientais, em questões culturais, em questões de hábitos alimentares, enfim. Então acho que o chefe que reconhece esse poder, ele tem uma satisfação e sabe a importância que ele tem e o que ele representa. Mas também a gente vive uma pressão muito grande por representar tantas coisas, né? Por ter tantas coisas circulando ao redor da figura do chefe, que acaba sendo impossível separar o chefe da pessoa. Acho que as pessoas de fora não separam, não conseguem separar. Não existe uma pessoa e um chefe, diferente de muitas profissões. Acho que na música é igual, na arte é igual. Você olha aquela pessoa sendo chefe, mesmo no momento dela de lazer, de descanso, ela ainda é chefe. Ela ainda tem uma relevância em relação à comida, ao alimento, e ninguém consegue desprender isso. Então, a gente trabalha servindo, né? A gente vive do serviço, vive em prol da satisfação do outro, mas a gente não tem o nosso momento também, né? Na vida pessoal. Cara, ninguém tem coragem de cozinhar para um chefe. Ninguém me convida. Pô, vem aqui em casa que eu vou cozinhar pra gente. No máximo, meus amigos me convidam, que não são da área, né? Pô, vamos num restaurante na tua folga pra gente, pô, tomar um vinho, jantar junto e tal. Talvez para um churrasco eles também vão ficar melindrados para você trabalhar. Não me convidam. Ser do Sul. Dani, não me convidam. E quando convidam é um convite meio tímido, do tipo assim, cara, tô pensando em fazer um churrasco domingo lá em casa, o que você acha? Aí se eu entendo ali o tom e é uma pessoa importante pra mim, é um dia que eu quero fazer isso, pô, deixa comigo, velho. Eu levo as carnes, providencia o vinho branco aí pro açougueiro e eu vou lá e faço churrasco, cara.
porque eu me amarro, porque eu gosto disso. Mas se é um dia que eu não quero cozinhar, putz, esse dia eu não vou poder, velho. Eu já sei que ou alguém vai ficar desconfortável de estar cozinhando, ou eu vou acabar assumindo, né? Então se é num dia assim, puta, não, preciso ficar sozinho, preciso ficar em silêncio, tirar minha folga, assistir um filme, ir no parque, caminhar, sei lá. E o que você acha que passa na cabeça desses seus amigos por não te convidarem? Acho que as pessoas acham que eu vou estar avaliando tudo. Quando alguém vai escolher um restaurante, tem que escolher o melhor restaurante, porque tem um chefe de cozinha que vai junto e que só come coisas incríveis e que viaja o mundo comendo em restaurante, e muitas vezes não é. Muitas vezes, assim, me dá mais prazer quando minha mãe vem visitar e prepara um prato que eu gosto desde que eu sou criança, assim, que é o prato favorito da vida, que é um cozido de língua no molho de tomate com ervilha e um arrozinho branco. Que dá mais satisfação, às vezes, que viajar e comer um restaurante estrelado. Aquilo é uma conexão emocional e ela cozinhando para mim, né, e dedicando aquele momento para mim, é a mesma coisa que eu faço pelas pessoas. Então, receber isso em troca tem tanto valor que se alguém fizer um revirado de arroz, feijão e ovo, eu vou ficar feliz. Uhum. Vou falar, é isso que essa pessoa sabe, mas ela teve a intenção de me proporcionar isso. Ela dedicou, ela botou carinho, ela investiu o tempo dela, ela quis fazer aquilo. E não interessa o quanto ela sabe tecnicamente. Para mim isso é a última coisa a ser avaliada. O carinho, o gesto e a intenção e o desafio que é para a pessoa fala muito mais do que, assim, não precisa botar caviar na mesa para deixar um chefe feliz. Pelo contrário, a gente quer o oposto. A gente quer ter um momento de comida familiar, de comida doméstica, de comida caseira, que a nossa rotina não nos permite, né? E no churrasco, se você, algum amigo fizesse um churrasco, ficaria preocupado se tivesse ali uma carne mal, enfim, esturricada? Não, só avalio a comida quando eu preciso avaliar. Só se eu preciso avaliar por alguma questão. Senão, eu só decido se eu me diverti ou não me diverti, se eu comi bem ou se eu não comi bem, né? Mas é tudo muito leve, muito fácil, assim. E no churrasco, no máximo, eu vou escolher o que eu vou comer e o que eu não vou comer, né? Só não me tira a gordura da picanha, que aí eu fico pé da vida, que, pô, deixa cada um decidir, né? Faz aquele churrasco, assa uma picanha linda, tira e joga a gordura fora. Porra, não, aí tá errado. Mas se eu vejo ali que, pô, a galera curte a carne bem passada, eu já deixo uma menos, deixo uma mais ao ponto, mais mal passada pra mim aí e tal. Mas tá tudo certo, não tem essa cobrança, não tem um momento que assim, pô, me serviu uma comida que eu nunca mais volto. Não, pelo contrário, cara, é muito mais um momento, é muito mais outras questões relacionadas à comida que as pessoas praticam, né, o momento de socializar em torno da comida e que o chefe tem pouco tempo de fazer isso. E aí quando tem é numa segunda-feira que acaba comendo num restaurante com os amigos e nada está aberto em São Paulo, então você escolhe dentre as poucas opções que tem, mas que nunca tem esse momento assim, galera, vou fazer um rango no fim de semana, venham pra cá e tal. São momentos, se tornam momentos raros. O que a gente oferece para o público é muito difícil a gente receber de volta, né? Eu vejo você muito em restaurantes de colegas, assim, nesses lugares você consegue escolher o que você quer comer ou também o pessoal acaba escolhendo por você? Depende da situação, né? Às vezes é convite, pô, Tuca, vem provar um menu novo que a gente está lançando. Aí você vai de coração aberto para viver a experiência também. Muito mais, eu falo por mim, né, pelo menos, vou muito mais com o coração aberto e vou para ver a experiência como cliente, como público, até para trazer um feedback mais realista, né, assim, do que agrada, do que eventualmente não deu certo, não agradou, que às vezes não é no alimento, às vezes não é no atendimento, mas às vezes, sei lá, alguma questão no banheiro, puta, faltou alguma coisa, faltou um fio dental no banheiro, às vezes consegue dar um feedback. E você fala o que você pensa ou você acaba se represando? Aí depende, porque tem pessoas que sabem receber esses feedbacks como uma forma de ajudar, né? Que é diferente você pegar aí, puta, você teve uma experiência que não foi legal, você pega e posta, como já, uma vez uma pessoa fez isso aqui, assim, era uma pessoa próxima, né, amigo e tal, jantou aqui, não falou nada, foi embora, depois fez um post falando coisas que não eram pertinentes, assim, uma pessoa que estava
trazendo um vinho para nos mostrar, mas num sábado à noite com 80 pessoas para jantar aqui. E aí, pô, meu sommelier na época, a gente não conseguiu parar para ver o vinho, discutir o vinho, né, para colocar na carta e tal. Puxa, volta durante a semana de tarde, que aí a gente faz isso com calma, não vamos provar nas pressas, a gente não vai conseguir dar atenção e tal. A pessoa saiu reclamando porque o serviço do Charco já foi melhor, tal. Aí eu respondi assim, cara, isso não é um feedback, você tá só um ataque gratuito, né? O que você esperava? Você quer falar sobre o vinho que você quer vender, você vem no horário de vender o vinho, você não vem no horário que a gente está vendendo o nosso produto, né? Então, se eu sei que são colegas, amigos e pessoas dispostas a receber esse tipo de comentário, eu faço muito no pessoal, muito na proximidade, porque eu gosto quando fazem comigo. Dependente da questão da internet, que eu acho que aí entra numa outra, talvez uma injustiça, né? Porque você não tem, né, poder de igualdade, e a polêmica sempre acaba se sobressaindo, mas pessoalmente, assim, uma coisa... Você lida bem ou tem uma ferida narcísica que fala, putz, você... Eu adoro os feedbacks, cara. Quando eu recebo amigos e quando eu recebo colegas, eu fico enchendo o saco, assim. Me fala. Aí a galera fala, tudo maravilhoso. Não é tudo maravilhoso. Me fala, o que mais gostou? Qual foi o prato que você mais gostou? Puta, eu gostei mais desse. Poxa, pra mim é importante já saber o que mais chama atenção e saber se várias pessoas repetem os mesmos favoritos, né? Poxa, teve uma etapa da degustação que atrasou um pouquinho, mas nada que incomodou. Teve uma etapa que atrasou 20 minutos. E a gente sentiu um pouquinho, mas cara, a equipe lidou bem, trouxe mais uma taça de vinho, ficou tudo certo, tá? Então tá bom, obrigado pelo feedback, galera. Vamos tomar atenção, tem um momento ali de pico no serviço que a gente está atrasando um pouquinho, vamos corrigir isso e tal. Eu preciso desses feedbacks, né? Preciso saber isso para melhorar o que eu ofereço, o que eu sirvo. Porque senão a pessoa tem medo de falar, achando que vai me ofender e na verdade é o contrário, eu preciso disso, né? Preciso que pessoas me avisem onde eu estou acertando, onde eu estou errando, para eu poder melhorar sempre, né? Qual foi a situação mais difícil que você se deparou nessa profissão? 2 vezes que eu tive problemas de saúde física por questões emocionais. Uma quando eu tinha 19 anos na faculdade e outra quando eu tinha 26 anos, 27 anos, que foi no comecinho de 2018, que foram 2 momentos de sobrecarga muito severas, cobranças, ansiedade, pressão, frustração principalmente, que me levaram para o hospital. Quando a minha cabeça queria, mas o meu corpo não aguentava mais. Quase um burnout, é isso? Não sei definir o diagnóstico, mas em 2018 eu tive uma crise de cortisol, uma crise da glândula suprarrenal que ocasionou uma série de problemas de saúde que eu entrei em colapso. E eu não sabia, não percebia. Eu ia usando remédios para diminuir os sintomas que eu tinha, não sabia o que era. Até o dia que minha mãe foi me visitar, passar o fim de semana, chegou lá e falou: o que está acontecendo contigo? Vamos no hospital, vamos no médico agora. E o médico falou: cara, você está com 19 anos em risco de infarto. Tá errado, você está fazendo tudo errado. Vamos olhar para a rotina, para a vida. Me deu N conselhos. Fizemos tratamentos para o que eu estava acontecendo com o meu corpo, né? Com meus rins, com a suprarrenal, enfim. Com o coração. Ele falou: você tem que organizar o teu estilo de vida, a tua rotina, porque senão esses problemas físicos vão continuar acontecendo. São problemas psicossomáticos, não sei. Um momento de lazer, um momento de descanso, a qualidade do sono. Cheguei no momento fazendo TCC, na faculdade e trabalhando no restaurante que eu estava lutando por um cargo de liderança. Você estava onde? Lá no sul, lá em Balneário Camboriú, num restaurante Tex-Mex, mas era um grupo que eu já trabalhava há 3 anos nesse grupo, trabalhei em vários restaurantes deles. Inaugurei casa, viajei para Florianópolis para inaugurar e tudo mais. Eu estava buscando uma promoção, eu ia para o restaurante 4 da tarde e saía 4, 5 da manhã, que era um restaurante com muito volume no verão e que ficava até tarde. Né? Era um restaurante com festa, que era meio restaurante, meio bar e tal. E eu ficava até 4, 5 da manhã e no outro dia, 8 da manhã, eu estava na faculdade. Então, dormindo 2, 3 horas por noite e tentando fazer o TCC durante a tarde, indo para o restaurante e dedicando o máximo que eu pudesse. E o meu corpo não aguentou. Mas na minha cabeça era o que eu queria. Então, se eu fizer isso, eu vou conseguir a promoção que eu quero.
vou conseguir terminar meu TCC, me formar e vou conseguir fazer tudo porque minha cabeça quer. Mas essa vontade minha não era suficiente, né? Meu físico mostrou que não era suficiente. E 2018, comecinho de 2018, ali, janeiro, fevereiro, aconteceu a mesma coisa. Um dia, café da manhã, eu tava assim, com muitas vontades, com muitas ambições de crescimento na minha carreira, querendo dar alguns passos importantes. Até o dia que meu corpo não aguentou. Tava há 6 meses sem tirar um dia completo de folga, trabalhando 7x7 todos os dias, gerindo um grupo de restaurantes muito grande, muito conceituado, muito renomado, os restaurantes ganhando prêmios e as casas cheias todos os dias. E eu não queria dar um passo atrás, eu não entendia a importância do meu descanso, a importância do meu lazer, não entendia a importância de ter o meu momento para ser pessoa e não ser chefe, né? Não estava mais alimentando o Tuca, mas apenas o chefe. E na terapia a gente falou muito sobre isso na época, que de todos os campos de atenção que eu deveria dividir ao longo do dia, eu coloco 10 fichas no profissional e outras 9 ficam sem ficha nenhuma. Então eu precisava buscar um equilíbrio nisso. Tive um colapso aí do pâncreas, fui para o hospital, fiquei 3 dias internado, jejum absoluto, tratamento, quase tive que operar às pressas, assim, foi uma loucura. E fiquei muito assustado com aquilo, depois fiquei mais 2 semanas afastado, em recuperação, vários médicos estudando o meu caso, que era um caso que eles não conseguiam compreender por que estava acontecendo, porque eu nunca tive pancreatite, nunca tive esse tipo de problema e tal. Foi muito difícil saber que eu tenho um limite, saber que o meu corpo tem um limite, né, que eu não vou conseguir fazer tudo que eu quero no tempo que eu quero, que as coisas vão acontecer no tempo delas, que existe um fluxo para que as coisas aconteçam e se resolvam, que eu preciso ter paciência, que eu preciso ter calma, não preciso ter tanta pressa, que senão depois eu não vou poder usufruir das coisas que eu estou conquistando e curtir, né, tudo que eu estou conquistando. Depois isso se tornou um momento de aprendizado aí, que foi essa busca por autoconhecimento, olhar para dentro, refletir, meditar e colocar na minha vida as pequenas coisas que eu preciso ter no dia a dia para me manter nessa jornada. Eu não preciso andar 200 por hora para sempre. Eu posso andar 100 por hora que já tá bom, sabe? Tem conflitos internos que se a gente não resolve internamente, o corpo dá um jeito de resolver, né? Então lidar com esse sentimento de não estar fazendo o suficiente, nunca é bom o suficiente, poderia ter feito mais, poderia ter me dedicado mais. Precisei aprender a neutralizar isso, precisei aprender a valorizar o quanto eu posso entregar, no tempo que eu posso entregar e ficar em paz com isso. Qual que é o seu maior medo profissional? Parar de crescer, parar de evoluir, parar de aprender. Acho que eu sinto que eu preciso estar em movimento, preciso estar sempre em movimento. Eu quero, gosto de projetos, gosto de novas marcas, gosto de novos desafios, gosto de envolver pessoas. Quanto mais pessoas eu envolver, quanto mais pessoas participarem, melhor. Tenho medo de me acomodar em algum momento, por alguma outra questão. E parar. Acho que quero contribuir muito mais para a gastronomia, quero contribuir muito mais para as pessoas ao meu redor. E não sei, acho que se um dia eu me acomodar e o tempo passar e eu não perceber, acho que uma hora que eu vou olhar para trás eu vou ficar frustrado por não ter chego onde eu quis chegar. Não quero perder o sonho de criança que eu tive, sabe? Medo de fracassar, medo de ter que recomeçar, nunca tive. Se algum dia eu precisar, eu volto a ser cozinheiro, eu volto do zero, eu volto a ser auxiliar, eu volto a lavar louça e sigo o caminho das pedras até chegar onde eu quero chegar de novo. Eu não sou um cara que sente muitos medos. Eu considero um cara bem valente, na verdade, porque qualquer desafio que surge, eu sou o primeiro a falar sim e depois ver como eu vou fazer. Chuta e sai correndo, pra mim é assim.
chuta e sai correndo, velho. Depois você vê o que acontece. Eu sei o que eu sonhei lá atrás, eu sei o que eu sonho hoje. Espero que esses sonhos permaneçam vivos. Você se considera uma pessoa mais otimista ou mais pessimista? Otimista, total. Eu sou o cara que, assim, pode estar chovendo, pode estar o caos, que eu olho e vejo o sol brilhando. Pra mim tudo vai dar certo. Não tem tempo ruim, não tem dia ruim, cara. No dia do desespero, eu sou o primeiro a dar risada. Se der uma coisa muito ruim, eu vou dar risada, vou tentar aliviar um pouco a dor de um momento, vou tentar me acalmar primeiro. Eu sou muito otimista, assim, até no nível que eu preciso controlar meu otimismo, porque eu sempre olho para as coisas e tenho total confiança de que elas vão dar certo, que elas vão ser do jeito que eu imagino. Eu olho para as pessoas e eu já confio nelas antes de mais nada. Isso já se mostrou um problema? Já se mostrou um problema, porque sendo tão otimista, eu comecei a lutar para ser mais realista, acalmar esse meu otimismo, porque as coisas podem acontecer de outras formas, né? A gente não tem controle sobre tudo e eu li uma frase ontem que dizia isso: quanto mais a gente sofrer por situações externas, né? Quanto mais a gente sofrer por coisas que a gente não tem controle, menos controle a gente vai ter sobre o que a gente sente. Então eu aprendi que as questões externas que eu não tenho controle não podem me atingir, não vão me abalar. Vai ter dia bom, vai ter dia ruim. E é uma escolha para mim atravessar o dia ruim sorrindo ou atravessar chorando. Às vezes a gente chora, lógico, às vezes fica muito difícil. Às vezes a gente busca ajuda, busca amigos, busca família, busca todo o apoio emocional que a gente precisa. Mas se for uma questão externa, ou você faz e resolve os problemas em paz, ou você vai resolver sofrendo, né? Às vezes a gente não tem escolha. Você vai ter que resolver, você vai ter que lidar com aquilo. Então você lida em paz, tranquilo, com o pé no chão, olhando para as coisas boas que ainda existem na tua vida, ou você vai fazer sofrendo e tudo que tem de bom na sua vida não vai ter valor, e aí eu acho que tá errado. Tem tanta coisa de valor na nossa vida, que às vezes uma coisa difícil que aconteça, que pode perdurar anos, não pode tirar o valor das outras, né? Você vê diferença entre estar vivo e realmente viver? Total. Qual que é a diferença para você? Eu vivo fases dos dois lados, assim. Tem período que eu sinto que eu só tô vivo, só tô flutuando, só tô deixando o tempo passar. Às vezes de forma consciente, às vezes não. Às vezes só tô cumprindo a rotina e vivendo um pouquinho no piloto automático e me preparando para uma outra fase. Falo assim, cara, agora, ok, é isso, vou viver um mês tranquilo, vou viver a rotina, não vou me cobrar muito, vou dar um pouquinho de descanso para o meu cérebro e vou lá, vou estar no trabalho tal hora, vou estar me exercitando tal hora, vou estar em casa tal hora e vou fazer as coisas que eu tenho que fazer sem grandes desafios. E seria o estar vivo. Isso para mim é estar vivo. É viver o que a rotina nos exige, é viver o que o mundo traz pra gente, é resolver as questões que vão surgindo. Isso me prepara para o momento que eu decido, agora eu vou viver. Agora, E como é que é? E como é que é realmente viver? Os próximos meses eu vou viver. E aí é emocionante. É emocionante. Para todos os lados. O que muda? O que muda na prática? Aí eu começo a tomar a rédea de verdade, começo a tomar todas as decisões, começo a escolher onde eu vou estar, que hora eu vou estar, o que eu vou fazer, quais são os desafios que eu vou cumprir. Eu começo a criar os desafios, começo a criar as oportunidades, começo a criar as demandas e não fico só no receptivo. No receptivo é quando me convidam para alguma coisa, quando uma marca me procura, quando... E eu sinto que eu vivo quando eu tomo controle. Eu falo, agora vai ser, os próximos meses vai ser do meu jeito. É muito duro, porque você tem que lidar com mais... Tudo fica maior, As alegrias são maiores, as diversões são maiores, mas as dores também são maiores. Então, tendo essa consciência para lidar com isso tudo,
Eu prefiro viver do que estar vivo. Eu prefiro ter o controle da minha vida, tomar as minhas decisões, saber os riscos que eu corro, saber as oportunidades que eu quero e sair do receptivo, parar de flutuar. Eu prefiro escolher qual é o meu caminho, para onde eu vou, o que eu quero atingir e batalhar por aquilo, não só profissionalmente, né? Tô falando de todas as questões, né? Você está em que fase agora? Esse ano eu estou vivendo muito. Profissionalmente, pessoalmente, esse é o ano que eu escolhi cuidar da minha vida, cuidar da minha rotina, cuidar do meu corpo. Eu vinha de um período sedentário que atrapalhou muito minha saúde, minha disposição, atrapalhou meu processo criativo, atrapalhou no meu trabalho. Esse ano eu voltei a tocar, eu toquei a vida inteira e fazia uma década que eu não pegava um instrumento. Voltei a desenhar, voltei a estudar, voltei a fazer cursos de coisas que eu nunca soube para desenvolver meu cérebro, para melhorar. Escolhi um instrumento novo para estudar, fiz curso de estilos de desenho que eu nunca soube, fui para academia, fui cuidar da minha alimentação. Então, um ano que eu resolvi cuidar de mim o máximo que eu posso. Isso refletiu tanto no meu trabalho de forma positiva que a coisa ficou leve, divertida e prática e deixou de ser uma dor. O processo criativo deixou de ser uma dor, os estresses do dia a dia deixaram de ser um problema. Então, dediquei tanto tempo só para o trabalho que essa vez de novo eu precisei tomar as rédeas. Falei, agora eu vou organizar de novo. Botei toda a ficha de novo no trabalho, agora volta de novo, organizar a vida, viver um pouco, escolher o que vai fazer no dia da folga, escolher que dia que eu vou para o sul visitar minha família, que é muito raro, né? Minha família vive no sul ainda e são raros os momentos que a gente consegue se reunir, são bem raros. Isso é uma dor muito grande, mas tomar esses controles para mim são muito importantes e para mim isso é viver de verdade, tomar o controle da situação. Se eu não decidir, alguém vai decidir por mim. Agora uma pergunta do Resposta que apoia esse videocast. Que conselho você daria sobre gestão de pessoas na gastronomia? Gestão de pessoas, preciso olhar para cada um para fazer essa gestão. Não acho que existam fórmulas, mas entender o potencial de cada um e o quanto cada um pode entregar para posicionar as pessoas onde elas vão se desenvolver melhor. Que às vezes o que o gestor planeja para um funcionário, porque ele é incrível em uma coisa e planeja um crescimento para esse funcionário, não é o que o funcionário quer, não é o que ele precisa e não é o que ele pode te entregar. Então acho que conhecer as pessoas com mais proximidade, conversas, entrevistar o teu funcionário de novo, a gente entrevista o cara na hora de contratar e depois nunca mais entrevista ele. É bom depois de um tempo entrevistar ele, fala, tá bom, agora para onde a gente vai? Você cumpriu as suas etapas aqui, vamos dar um passo? Onde é melhor? E com as pessoas que cresceram aqui dentro do Charco, quando surgem oportunidades de mudança, eu sento com elas e pergunto, agora a gente tem esses caminhos. Qual caminho é o que você quer seguir? Porque algumas vezes que eu tentei conduzir, onde eu achava que era a melhor opção para aquela pessoa, algumas vezes não deram certo, porque era o que eu queria e era o que eu imaginava para aquela pessoa. Então, cara, vou te promover para esse cargo enquanto o cara queria fazer outro. Então, puta, vou levar um garçom para fazer um curso de vinho para um dia tornar de sommelier, enquanto o cara queria estar se desenvolvendo para ser gerente e cuidando das pessoas e da experiência e de outros assuntos. Então, gestão de pessoas é contato, olhar para as pessoas, entender, desenvolver e criar as oportunidades juntos com cada um dentro da equipe. Acabou, obrigado. Caralho, eu quase gaguejei aqui, velho.